Olá pessoal, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simples e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é segunda-feira, né? Feriadão aí, dia 15 de novembro de 2021. Hoje nossa bolsa está fechada, mas eu vou fazer um vídeo aqui, né? Famoso vídeo do final de semana. E atendendo aqui o pedido do nosso amigo aí, o Rodrigo Rebelo, lá da Lapa, do Paraná, eu vou analisar para ele aí Cash 3, Neogrid, né? NGRD3, MOSI 3, Mosaico. E aproveitando esse vídeo, GNDI também, analisar aí com vocês, Unip 6, Unipar, a VEGzinha, Suzano, SUSB 3, TOTS 3 e BDR Tesla 34, tá? TSLA 34. Lembrando a todos, essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações, é apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando com o gráfico diário de Cash 3, fechou com uma queda de 9,4%, para ser exato foram 9,37%, cotado em 3,87. O dia anterior aí, ó, havia rompido média de 21, beleza, mas devolveu tudo, praticamente toda a alta do dia anterior, né, de quinta, na sexta-feira, devolveu, tá? Então agora, fechou cotado em 3,87, bem perto da mínima do dia, 3,81 a mínima do dia é o suporte que temos para amanhã. Resistência, perdeu média de 21, então média de 21 é a primeira resistência, 3,99, depois a máxima do dia, 4,42. Gráfico de uma hora, vamos lá, vamos ver como que foi. A abertura foi aqui, fez a máxima do dia e depois caiu, perdeu as médias, está cruzado aqui para baixo. Então agora nas primeiras horas seria bom romper 3,97, 4,03 e trabalhar acima disso. Semanal, vamos ver aí por enquanto, a semana fechou, até que fechou bem, né? Olha lá, fechou no 3,87, máxima da semana passada 3,86, por um centavo podemos dizer sim, rompeu a máxima da semana passada. Então suporte mais interessante para essa semana, que seria importante não perder mais, não voltar mais, primeiramente aí a mínima dessa semana, os 3,51, e a resistência mais interessante será 4,42, que foi a máxima dessa semana. Neogrid, gráfico diário de Neogrid, uma forte queda em Neogrid, né? O Marubozu de baixo aí, 18,18% de queda, fechou cotada em 3,42. Estava na luta aqui para romper média de 21, não conseguiu. Então, resistência para amanhã, primeiramente exponencial de 9, 3,89, depois a máxima do dia mais interessante em 4,18. Suporte é a mínima do dia, os 3,42 aí, tá? É o primeiro suporte. Gráfico de uma hora, logo na primeira hora já caiu forte, depois em momento algum chegou aí a reagir a ponto de romper exponencial de 9. Nas primeiras horas seria interessante romper 3,68, depois buscar 3,90 e trabalhar acima disso. Semanal, na semana queda de 13,64%, semana passada estava fechou positivo, uma semana boa, e essa semana devolveu tudo, perdeu o mínimo da semana passada. Então eu vejo assim, para essa semana, suporte a 3,42, depois resistência na máxima 4,20. Essa é uma das ações que está abaixo do IPO, isso mesmo. Essa está aí já há algumas semanas já, né, abaixo do preço de quando fez o IPO. Fez o IPO, né, começou as negociações em 4,59, atingiu essa máxima de 12,36 e depois só caiu, né? Essa é a verdade. Então, tá aí, precisa primeiro romper exponencial de 9 para começar realmente começar, né, a deixar para trás essa queda aí.
tá? Que é na região de 4,29. Mosaico, gráfico diário de Mosaico, queda de 5,25%, fechou cotado em 10,10 e um dia antes rompeu exponencial de 9, aqui perdeu tudo, devolveu tudo. Então agora para para terça-feira, amanhã, exponencial de 9, 10,35 a primeira resistência, depois a máxima do dia, 10,76. Suporte é a mínima do dia, praticamente aonde fechou, 10,10. Gráfico de 1 hora, vamos ver aí. A abertura foi aqui, primeira hora veio aqui embaixo, foi lá em cima, se segurou, mas depois perdeu as médias e andou de lado, pessoal, tá? Lateralizou, né? Não quis cair mais. Então, para as primeiras horas seria importante romper 10,25, depois 10,36, trabalhar acima disso. Semanal, olha só, semana passada fechou em 10,24, essa semana fechou em 10,10, mas é um doji, praticamente bem perto do preço de abertura da semana, foi o que fechou. A semana fechou com uma queda de 1,37%, então a mínima da semana 9,55 é o primeiro suporte e a máxima 10,88 a primeira resistência, tá? Então é isso aí. GNDI, gráfico diário primeiro, queda de 4,32%, fechou cotado 73,31. Também caiu bem aqui, né? A máxima do dia 77,11 é a primeira resistência e a mínima é o suporte 72,85. Também aí praticamente devolveu, né, toda a alta que teve no dia anterior aí, devolveu também. Então seria importante aí não perder a mínima, né, que foi 72,85. No pior das hipóteses, exponencial de 9, pessoal. 72,13, o suporte mais interessante aí. Gráfico de 1 hora, vamos lá. A abertura foi aqui em cima, fez a máxima do dia, depois veio para baixo. Tá aí, nas primeiras horas seria importante romper 73,99, romper 75,04 e trabalhar acima disso. Semanal até que terminou bem. Olha lá, rompeu máxima da semana passada. Então, no semanal, olha lá, rompeu exponencial de 9. Então, eu vejo que na exponencial de 9, 72,85 é o primeiro suporte. Depois a máxima da semana passada, 71,89. E depois a mínima dessa semana, 70,14. Máxima da semana, 77,55 é a resistência para ser batida essa semana, tá? Mais interessante aí. O NIP6 subiu forte essa semana. Gráfico diário fechou com uma alta de 9,8% de alta, 91,89, né? Nos vídeos anteriores, né? O pessoal que está acompanhou desde aqui, né? Quando surgiu a possibilidade de mudança de direção. E que beleza, né? Conseguiu aí. Então agora, a mínima, eu nem vou... a mínima do dia, 87,10 é o primeiro suporte que temos aí para o NIP6. Máxima, 92,87 a primeira resistência. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, segunda hora fez a máxima do dia, depois lateralizou, voltou para dentro da banda de Bollinger que estava fora. Nas primeiras horas seria interessante não perder 89,98 e no pior das hipóteses 86,01. Semanal de UNIP6, semana linda, 18,5% de alta na semana, rompeu média de 21, rompeu então agora 87,69 é o primeiro suporte aí mais interessante para o NIP6 no semanal, tá? Então é isso, rompeu média de 21, ela é a mais importante, seria importante não perder mais, tá? É isso aí. E resistência no semanal, 92,87, a máxima dessa semana. VEG
Gráfico diário de VEG, queda de 2,3%, fechou cotado em 35,65, máxima 36,85 é a resistência mais interessante para amanhã, mínima 35,64 é o primeiro suporte. Gráfico de 1 hora, fez uma bela primeira hora, assim, parecia que ia, mas não foi, né? Aqui, ó, a abertura foi aqui, né? Olha lá, chegou a estar rompendo média de 21, não foi, e depois a segunda hora, na minha visão, seria interessante não ter perdido aqui, ó, tinha que ter segurado pelo menos a segunda hora aqui, metade do candlestick da primeira hora, mas não, ele veio perdendo, né? E aí, segunda hora caiu forte e depois entrou naquele chove e não molha, né? Mas nas primeiras horas seria importante romper 35,99, 36,35. Gráfico semanal. Semanal, ó, semanal tava feio já, né? Já tava trabalhando a semana aqui abaixo das médias e fechou abaixo das médias, tá? Perdeu mínima da semana passada. Agora aqui, ó, essa mínima de 36,45 é a primeira resistência que tem para essa semana. Depois média de 21, 36,99 como resistência para depois a máxima dessa semana, os 37,58. Mínima 35,64 é o primeiro suporte. Ó, perdendo esse suporte aqui já dá para começar a pensar em alguma coisa aqui nos 34,94. Depois já dá para começar a pensar abaixo dos R$34, tá? Então caiu aí a semana uma queda de 5,4%, perdendo média. Não gosto disso, principalmente se tratando de gráfico semanal, tá? Quando perde média de 21, depois se torna uma resistência forte para romper, né? É um caso, né, que eu vou dizer assim, que eu falo resistência forte. Já terminei aqui a leitura dela. A gente vai para a próxima, que é Suzano. Eu vou mostrar por que eu falo quando perde uma resistência, uma média de 21 e depois se torna uma resistência forte, né? É o caso que aconteceu Suzano no gráfico diário, ó, aqui, ó, né? Perdeu a média de 21, depois fica batendo ali, ó, né? E às vezes demora a romper aí, ó, tá? Então é isso. Até que rompeu, né? Mas ficou vários dias batendo ali e não conseguia. Então é Suzano, gráfico diário, alta de 1,3%, fechou cotado 51,37. Mínima 50,20 é o primeiro suporte e a máxima 52,54, a resistência mais interessante. Gráfico de 1 hora, abertura foi aqui, beleza, subiu por 3 horas, fez a máxima do dia, depois perdeu um pouco a força, se segurou na exponencial de 9. Nas primeiras horas seria bom não perder 51,42 e no pior das hipóteses não perder 50,53. Semanal, vamos ver como ficou o semanal. Semanal rompeu máxima da semana passada, beleza, então tá aí 50,42, a máxima da semana passada, é o primeiro suporte que tem para essa semana, tá? Então é isso. Rompeu máxima semana passada, ó. Ela é acima da metade desse candlestick aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, se vier a cair, que segure pelo menos aqui nesse suporte, porque aí se cair e perder essa semana mais da metade aqui, aí já fica mais complicado. Mas é isso aí. Resistência, né? Essa semana tá aí, ó. Eu acho que a exponencial de 9, né? 52,08 é a primeira resistência, depois a máxima da semana 52,54, a mais interessante para ser batida. Então o primeiro suporte é a máxima semana passada, que é 50,42, depois a mínima dessa semana 48,05. Gráfico de 1 hora, vamos ver aí como que foi. Logo na abertura abriu com um gap de baixa, mas já reagiu logo de cara, beleza? Então tá aí, né? Eu já falei, né? Eu já falei isso aqui. O semanal, eu estava falando de semanal e tal. Então é isso aí. TOTS agora. TOTS, gráfico diário de TOTS, queda de 2,2%. Isso daqui é uma nuvem negra, tá? Possibilidade de mudança de direção.
fechou cotada em 35,56, mínima 35,28. Então seria interessante não perder essa mínima, ok? Máxima 36,60 é a resistência. Então toda vez que um candlestick ocupa mais da metade, né, do candlestick anterior, sendo o anterior sendo positivo, um de alta, e aí você tem um de baixo, ele ocupou mais da metade, então é chamado de nuvem negra, é um padrão de candle de baixa, padrão baixista, então possibilidade de mudança de direção. Mas para que isso não ocorra, é não perder essa mínima aqui, os 35,28, ok? Gráfico de 1 hora, tá aí, a abertura foi aqui em cima, já abriu caindo, segunda hora também caiu, terceira hora também. A terceira hora até tentou a reação, tá vendo? Se nessa terceira hora aqui reage e fecha aqui em cima, ou seja, já fechou acima mais da metade desse candlestick aqui, talvez aí poderíamos ter uma reação, que não aconteceu. Ele até tentou, mas devolveu. Depois até que se comportou bem, não caiu mais. Então aí, ó, depois reagiu, chegou a estar querendo já atacar as médias, beleza. O que seria importante nas primeiras horas? É romper 35,69, romper 35,79, trabalhar acima disso. Semanal de TOTS, até que foi uma semana interessante. Não chegou a romper a máxima da semana passada. Estava acima, mas não fechou. Então, eu vejo essa máxima 36,10 como primeira resistência, depois resistência em 36,55, depois a máxima dessa semana 36,95. Mas estava aí, ó, tinha uma resistência que era exponencial de 9 e que essa semana rompeu essa resistência. Então, suporte 35,17 na exponencial de 9, depois a mínima da semana que foi 34,22. Tesla BDR, gráfico diário, queda de 1,46%, fechou cotada em R$ 176. Perdeu média de 21, então média de 21, 178,16 é a primeira resistência, depois a máxima do dia, 179,21. Mínima, 173,03 é o primeiro suporte. Gráfico de 1 hora. Vamos ver aí como que foi. A abertura foi aqui, já abriu abaixo das médias. Em momento algum chegou a aí, né, a romper as médias e fechar acima dela. O que seria interessante nas primeiras horas é romper 176,01, romper 178,57, trabalhar acima disso. Semana de queda, né? 16,7% de queda, perdeu mínima da semana passada e agora suporte é a mínima dessa semana, 167,68 e a máxima 207,51 é a resistência mais interessante aí, tá bom? Então é isso aí. Pessoal, o que eu tinha para essas ações é isso aí. Quero deixar bem claro mais uma vez que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos. Tenham todos aí um ótimo feriado aí de descanso, né? E até amanhã.